E aí, moçada, tudo bem? Vocês sabiam que as tintas usadas nas embarcações liberam substâncias altamente tóxicas para o ambiente? Algumas delas podem até induzir o crescimento de pênis em algumas espécies de animais? São os biocidas anti-incrustantes. No vídeo de hoje a gente vai tratar desses compostos. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Unifesp vinculado ao Instituto do Mar e esse é um canal de Química Ambiental. Desde tempos remotos, a humanidade tem enfrentado problemas ligados à navegação. Inicialmente, os problemas eram de ordem mais prática, como sair e retornar ao mesmo lugar em segurança. Posteriormente, com o avanço das tecnologias, a preservação dos cascos dessas embarcações em relação a mecanismos naturais como a bioincrustação se tornou importante. Então, a incrustação é um processo que ocorre em qualquer objeto que é colocado por um tempo prolongado em contato direto com a água do mar. Normalmente, quando um determinado objeto entra em contato com a água, ele não oferece grandes atrativos para a colonização por parte dos organismos. No entanto, após apenas uma hora, como vocês podem ver aqui, algumas moléculas, como proteínas e polissacarídeos, podem aderir à superfície, criando assim já um filme, um substrato, que pode ser atrativo para que uma segunda etapa ocorra. Essa segunda etapa normalmente ocorre com o estabelecimento de uma comunidade bacteriana, normalmente formada por bactérias, mas eventualmente também por algumas algas diatomáceas. Esse processo ocorre geralmente após a primeira hora e em até 24 horas após a imersão. Posteriormente, você tem a formação de um filme com organismos ainda unicelulares, porém já coloniais, e um filme estabelecido em 2 ou 3 semanas, onde você vai ter alguns invertebrados e macroalgas. Esse conjunto de eventos acaba promovendo o crescimento por uma sucessão ecológica de organismos no casco de estruturas, aonde muitas vezes isso é indesejável. E aí, para evitar que esse tipo de problema ocorra, aplicam-se as tintas anti-incrustantes, que geralmente contêm substâncias tóxicas que inibem ou retardam esse processo. Então, galerinha, a bioincrustação ela provoca vários problemas para a navegação e para outras estruturas fixas, né, que entram em contato com a água do mar. Aqui nas fotos vocês veem aqui tanto uma estrutura fixa, onde tem um mergulhador aqui fazendo a remoção da bioincrustação, e um casco de um navio, onde a incrustação chega mesmo a ser retirada com o auxílio de um trator. Perceba que isso acelera o processo de corrosão e desgaste das estruturas, além de que isso aumenta a rugosidade dos cascos, fazendo com que gere um maior arraste entre a água do mar e o casco da embarcação, levando a um maior consumo de combustível, porque o motor vai precisar demandar mais energia para que a embarcação se desloque. Dessa forma, o uso de sistemas anti-incrustantes, na atualidade, ele é mandatório. Para vocês terem ideia, uma camada de incrustação de apenas 1 micrômetro pode aumentar o consumo de combustível de uma embarcação em até 6%. Imagine camadas mais espessas assim. Então, hoje, o uso de sistemas anti-incrustantes ele é indispensável. Além de que, os sistemas anti-incrustantes também prestam um serviço necessário ao meio ambiente, que é minimizar a vinculação de espécies invasoras que muitas vezes utilizam os cascos das embarcações como veículos. Portanto, as embarcações não podem prescindir do uso desse tipo de sistema. E o mais importante a se ponderar é que em um mundo globalizado, quase todos os produtos que a gente consome, ou se não suas matérias-primas, são transportadas por embarcações. Para vocês terem uma ideia e colocar um pouco em perspectiva, esse é um dos maiores navios do mundo, ele já não existe mais, foi desmontado, é o Quino Neves. Ele é um petroleiro de 458 metros de comprimento e que atuava fazendo transbordo de petróleo entre o Golfo Pérsico e os Estados Unidos. Ele é tão grande que ele não entrava na maioria dos portos do mundo. Então ele era abastecido ou desabastecido por petroleiros satélites. Esse navio consumia, em média, 13,7 toneladas de diesel por hora. Então imagine aí o incremento de consumo de combustível resultante de uma incrustação severa nesse casco. Além de que
a alternativa a usar um sistema anti-incrustante é tirar a embarcação da água e docá-la, ou seja, trazê-la para uma doca seca, raspar o casco e repintar. No caso dessa embarcação, trata-se de uma operação de milhões de dólares. Historicamente, foram criados dois tipos de tintas anti-incrustantes. Como eu mencionei no começo do vídeo, essas tintas elas incorporam na sua composição substâncias químicas que vão atuar prevenindo a incrustação. Ora, se eu tenho uma substância química que vai prevenir a incrustação, e a incrustação é composta essencialmente por organismos vivos, então essa substância terá que ser tóxica. A estrutura das tintas anti-incrustantes podem ser de dois tipos. De matriz solúvel, onde o biocida representado pelas bolinhas é livremente adicionado à composição da tinta, ou de alto polimento, onde ele é adicionado sob a forma de um copolímero que promove o desgaste controlado da tinta. Então percebam o seguinte, nas tintas de matriz solúvel, logo após a pintura, quando a tinta ainda é novinha, a taxa de liberação do biocida para a água é muito alta. Então essas tintas de matriz solúveis, geralmente também mais baratas, são muito tóxicas, porque liberam os biocidas para a coluna d'água de forma descontrolada. Também essas tintas acabam durando menos tempo, porque como a taxa de liberação do biocida é muito rápida, em um ano a concentração de biocida na película de tinta é esgotada e aí vai perder a sua efetividade anti-incrustante. Já nas tintas de alto polimento, elas são desenhadas, são projetadas para ter um desgaste controlado ao longo do tempo, a uma taxa controlada de liberação do biocida, porém suficiente para prevenir a autoincrustação. Então, o desenvolvimento das tintas de alto polimento levou a um aumento na durabilidade das tintas, que passaram de 1 ano de efetividade para 5 anos. Existem mesmo casos de tintas que duram até 7 anos, ao passo que também reduziram os aportes dessas substâncias químicas na coluna d'água, porque a taxa de liberação passou a ser controlada. Bom, pensando em tudo isso e tentando fazer uma síntese do que nós falamos até agora, nós temos então que as áreas onde há uma certa susceptibilidade à contaminação pelas substâncias usadas nessas tintas são áreas onde há tráfego naval, geralmente representado por portos, canais de navegação, por exemplo, o Canal do Panamá, marinas e áreas onde se realiza a manutenção de embarcações, sejam de grande porte, como aqui na foto, nós estamos vendo aqui um estaleiro, uma doca seca para um navio de grande porte, sejam áreas de manutenção de embarcações pequenas. Do ponto de vista da composição, historicamente são conhecidas 3 gerações de tinta anti-incrustante. A primeira, que era baseada em óxidos de cobre ou zinco, óxidos metálicos. Essas duravam muito pouco, menos de 1 ano, e aí rapidamente se passou para uma segunda geração, à base de tributilestânio e trifenilestânio, e os compostos de terceira geração, que envolvem 23 substâncias químicas diferentes, que eu devo detalhar em um outro vídeo. As tintas de primeira geração foram usadas de meados do século XX até 1970. Entre 1960 a 2008 se usou as tintas de segunda geração, que foram proibidas, nós vamos detalhar isso já já. Porém, mesmo antes da sua proibição, desde 1982, essas tintas de terceira geração, que são tintas livres dos compostos usados aqui, do TBT e do TPT, passaram a ser utilizadas. Tá, professor, mas antes disso, antes do desenvolvimento dessas tintas, bom, em períodos antigos são conhecidas várias estratégias de prevenção da incrustação em embarcações, desde o revestimento dos cascos com folhas de zinco, uso de anodos de sacrifício, uso de enxofre, goma em pó, óleo de baleia. Gradativamente as tecnologias foram evoluindo, o que nos levou a essas 3 gerações. Dentro da segunda geração, que são aquelas tintas à base de compostos orgânicos de estânio, nós temos 2 compostos que foram largamente utilizados. O tributilestânio, está aqui a estruturazinha dele, um átomo de estânio ligado a 3 grupamentos butil, e o trifenilestânio, que é uma molécula muito parecida, porque tem um átomo de estânio ligado a 3 grupamentos fenil. Entre os dois, o tributilestânio foi o mais utilizado. Já o trifenilestânio, além do uso em anti-incrustantes,
Tem-se notícia também da sua aplicação em alguns praguicidas agrícolas mais modernos. A liberação desses compostos a partir da lixiviação dos cascos, desde a década de 70, vem sendo reportado como um problema ambiental. E efeitos sobre organismos têm sido relacionados a áreas onde há tráfego intenso de embarcações, ou seja, as marinas, os portos, os canais de navegação e os estaleiros. E aqui, para citar dois exemplos bastante conhecidos do TBT, o tributio estânio, nós temos a imunossupressão induzida em cetáceos, mamíferos marinhos, tá? E a deformação de conchas de ostra, fenômeno conhecido como Ballen, que foi talvez um dos primeiros registros da incidência dos efeitos negativos do tributio estânio no ambiente. Esse problema aqui foi primeiramente relatado em uma baía francesa chamada Baía de Arcachon, onde haviam cultivos de ostra que conviviam com marinas e portos. E aí o fenômeno passou a ser observado nesses animais. Mais recentemente, já na década de 80, o fenômeno do impossex foi primeiramente relatado. O impossex ele consiste no surgimento de caracteres sexuais masculinos, tais como pênis e vaso deferente, em fêmeas de molusco. Note que isso é o mais perto que eu vou conseguir chegar de pornografia na minha aula. Então percebam que trata-se aqui de um molusco, é o organismo que vive dentro dessa concha, ele foi removido da concha para a gente poder observar sua anatomia interna. E nós sabemos que é uma fêmea devido à presença dessa glândula, que é uma glândula que armazena o esperma durante a cópula, que está presente exclusivamente em fêmeas. Quando essa estrutura aparece junto com o pênis, nós temos uma fêmea afetada pelo fenômeno que ficaria conhecido como impossex. Esse fenômeno seria inclusive utilizado como um biomarcador, e aí fica aqui uma perguntinha já para vocês pensarem, né? O que é um biomarcador? Mas esse fenômeno foi usado como um biomarcador da contaminação por tributio estânio em zona costeira. Então pesquisem aí o que significa biomarcador, para a gente conversar depois. Como que o impossex se desenvolve? Veja bem, durante o processo de formação dos hormônios sexuais, você tem geralmente a formação de intermediários que são masculinizantes. E só depois uma determinada etapa da cascata bioquímica leva à formação de hormônios feminilizantes, como os estrógenos. Aparentemente, embora isso não esteja ainda muito claro na literatura, o TBT produz a inibição de etapas importantes nessa cadeia da conversão da testosterona ou de outro hormônio masculinizante em estrogênio, de modo que os andrógenos, ou seja, a testosterona, se acumulam, levando à indução do impossex. Portanto, nós podemos dizer que o tributio estânio ele pertence a uma classe muito grande de compostos que são conhecidos como desreguladores endócrinos. Pesquisem aí também o que são desreguladores endócrinos. Atualmente, se conhecem mais de 250 espécies de moluscos gastrópodes que manifestam impossex. Portanto, muitas dessas espécies passaram a ser utilizadas como uma forma de sentinela de áreas contaminadas. Muitos estudos, inclusive do grupo de pesquisa em que eu atuo, usaram o impossex como uma ferramenta para monitorar áreas que estão ou não contaminadas pelo tributio estânio. Dessas 250 espécies já registradas no mundo, mais de 40 foram registradas aqui para a América Latina. No Brasil, o impossex foi muito estudado usando essas duas espécies, a Strammonita brasiliensis, a mesma que eu mostrei na foto nua lá fora da concha, da pornografia, e a Strammonita brasiliensis, que é uma espécie que tem uma ocorrência circunscrita mais ao nordeste do Brasil. Essas duas espécies foram usadas como indicadores do problema em vários estudos realizados na costa brasileira, como a gente vê sinalizado aqui em vermelho. Também, outros estudos sobre o tema foram realizados ao longo de zonas costeiras da América Latina, incluindo países como Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Venezuela. Uma boa parte desse estudo fez parte da minha tese de doutorado, que foi exatamente tentando fechar gaps, fechar lacunas de conhecimento sobre o tema, de modo que hoje, provavelmente, a contaminação por tributio estânio, assim como seus efeitos, o impossex, são provavelmente um dos grupos de substâncias químicas mais bem estudados no litoral latino-americano.
devido a todos esses problemas ambientais, o TBT ele foi proibido para o uso em embarcações, já que estava claro que ele induzia uma série de problemas em organismos marinhos, o que era prejudicial. Como resultado, em outubro de 2001, a Organização Marítima Internacional propôs o banimento do TBT para o ano de 2003. Em 2003, de fato, novas pinturas foram proibidas, porém, a substituição das pinturas antigas ou sua selação para que nenhuma embarcação do mundo tivesse mais sistemas anti-incrustantes baseados nesse composto só ocorreria em setembro de 2008, quando o número mínimo de países ratificou a Convenção da Organização Marítima Internacional, se comprometendo a implementar legislações internas para proibi-lo. O Brasil foi um dos países signatários e também a ratificar essa convenção, de modo que, por esse instrumento da convenção, nós estaríamos obrigados a proibir o uso nacionalmente. Apesar das legislações, ainda continuam ocorrendo vários problemas relacionados ao TBT. Então, por exemplo, um estudante de mestrado ou de doutorado de hoje quer fazer um estudo com o TBT. Será que vale a pena, considerando que é um composto que já foi proibido? Vejam bem, gente, a proibição é uma coisa. Ele realmente sumir do ambiente e deixar de causar problema é geralmente uma estrada mais longa a ser percorrida. Então, continuar a estudar o TBT hoje é uma coisa importante, principalmente porque ocorrem aportes recentes ainda, tanto devido ao uso ilegal, como devido ao uso em países onde ele não é regulamentado. Além de que, o TBT ele é um composto parecido com os clorados no sentido da sua persistência. Ele é capaz de persistir no ambiente, a depender das características ambientais, por até 30 anos. Então o TBT que foi historicamente liberado para o ambiente, ele provavelmente continua lá no sedimento, tá? E a perturbação desse sedimento pode provocar a dessorção dele para a coluna d'água e ele voltar a causar problema. Outra coisa, na medida em que o TBT foi proibido, novas substâncias entraram no lugar dele. E será que essas substâncias são tóxicas também? Então, se nós conhecemos hoje as áreas contaminadas por TBT, certamente nós saberemos quais são as áreas mais vulneráveis a serem contaminadas pelos novos produtos que vão substituí-lo. Além de que, se uma legislação, se uma regulamentação for implantada para reduzir um problema ambiental, é importante que se façam estudos científicos sobre o tema para verificar se o nível de proibição foi suficiente para resolver o problema em nível global. Então, sempre que uma legislação ambiental proibindo um composto químico é implementada, estudos devem ser realizados subsequentemente para verificar se as medidas tomadas foram efetivas. Porque se elas não tiverem sido, novas medidas precisam ser tomadas para tentar resolver ou minimizar o problema. Um estudo que nós publicamos recentemente, realizado numa marina do Peru. Então, nós fomos ao Peru algumas vezes fazer estudos sobre anti-incrustante, temos colaborações com algumas universidades de lá. Numa determinada região do litoral da cidade de Lima, foi iniciada em 2007 a obra para a construção de uma marina. Notem aqui, essas fotos são recuperadas da história do Google Earth. Note aqui que em 2007 já havia um espigão, porém, somente em 2009 as estruturas para atracação de embarcações estariam construídas. Essa marina começou a operar em 2010 e em 2012 ela já estava em plena operação, abrigando já um número razoável de embarcações. No caso aqui nós estamos falando de embarcações de pequeno porte ou embarcações de lazer. Então nós fizemos um estudo nessa área, analisando e coletando amostras, tanto em 2009 como em 2012. Notem que na zona portuária de Lima haviam grandes concentrações de TBT e de Imposex no ano de 2009. No entanto, lembrem que a proibição ocorreu em 2008. Após a proibição, em 2012, as concentrações nesses mesmos locais diminuíram substancialmente. Mas notem que nessa região, exatamente onde está indicado aqui com a seta em vermelho, onde foi construída a marina, onde antes não havia nada, agora há contaminação, indicando que mesmo após o banimento do TBT, esses compostos continuam a ser utilizados, principalmente em embarcações de pequeno porte, e que sim,
parece que o problema nas grandes zonas portuárias comerciais está diminuindo, na medida em que em áreas que são trafegadas por embarcações de menor porte, o problema persiste ou está até piorando. Esse estudo foi publicado agora no ano de 2018 na revista Chemosphere, com o título TBT ainda é uma matéria de preocupação, um assunto de preocupação no Peru. Tá? No entanto, embora o trabalho associe o problema ao Peru, provavelmente ele reflete algo que pode estar acontecendo em uma escala muito maior, não só na América do Sul, como em outras regiões do mundo. Os dados mais recentes mostram que o problema ligado ao TBT hoje está fundamentalmente relacionado a locais de atracação de embarcações de pequeno porte, principalmente embarcações de lazer, porém também em alguns portos pesqueiros, assim como em áreas de manutenção, onde há estaleiros ou áreas dedicadas à manutenção dessas pequenas embarcações. No caso dos estaleiros, o problema está muito associado ao processo de lixamento das camadas de tinta, que acaba liberando camadas antigas de TBT sob a forma de partículas de tintas anti-incrustantes, que também guardam aí elevado potencial ecotoxicológico. Como vocês puderam ver, até as tintas usadas para revestir embarcações, elas podem produzir substâncias tóxicas com potencial para afetar organismos aquáticos. Isso se torna ainda mais preocupante em áreas densamente navegadas, como é o caso, por exemplo, do Porto de Santos, marinas e estaleiros. Em um momento oportuno, eu vou apresentar para vocês os resultados de um estudo que nós fizemos aqui no estuário de Santo São Vicente, que mostra que sim, nós estamos impactados pela contaminação por biocidas usados em sistemas anti-incrustantes. Lembre que no caso particular do vídeo de hoje, eu não estou deixando perguntinha aqui no final, a pergunta ficou no meio do vídeo. Se souber a resposta, faz aí um comentário no vídeo. Grande abraço e até a próxima!